Olá, amigos! Hoje o nosso tema é duplo efeito. Vamos a ele. A vaidade é um espelho enganoso. Em vez de refletir a essência, projeta uma imagem moldada pela expectativa alheia. No início, a busca por reconhecimento parece inofensiva, mas logo se torna dependência. Quanto mais alguém se esforça para ser admirado, mais se distancia de si mesmo. O que deveria fortalecer a autoconfiança acaba por fragilizá-la, pois a segurança passa a depender da aceitação dos outros. Esse aprisionamento à própria imagem não é apenas um obstáculo psicológico, mas também um bloqueio espiritual. O espírito precisa de espaço para expandir-se, mas a mente vaidosa permanece ocupada com aparências, conquistas e status. Assim como um vaso cheio não pode conter mais nada, um ser impregnado de orgulho não recebe influências espirituais benéficas. Sem abertura para o que é superior, torna-se refém do efêmero, preso a uma busca incessante por admiração que jamais o satisfaz. Nesta reflexão, procuraremos demonstrar que a vaidade, além de afastar a pessoa da espiritualidade, corrói sua capacidade de formar vínculos verdadeiros, comportando, portanto, um duplo efeito negativo. O apego à própria imagem impede a entrega sincera ao outro, substituindo a autenticidade por performance e empatia por validação. No entanto, há como ultrapassar esse ciclo. Ao trocar a fixação na aparência pela busca do autoconhecimento e da simplicidade, restaura-se tanto a conexão com o transcendente quanto a profundidade dos laços humanos. Somente na leveza da autenticidade encontra-se a verdadeira liberdade, nos ensina o racionalismo cristão. Resgate da essência. Para superar a prisão da vaidade é necessário um retorno à própria essência. Esse processo exige a disposição de confrontar inseguranças e abdicar da necessidade constante de validação. Quando o ser passa a se valorizar pelo que é e não pelo que aparenta, a liberdade se manifesta. A autenticidade, antes sufocada pela busca por aprovação, torna-se fonte de atração genuína, fortalecendo laços humanos verdadeiros e permitindo a abertura para influências espirituais elevadas. Assim, ao trocar a ilusão da aparência pela verdade do ser, a identidade se fortalece e a existência ganha significado. A ilusão da permanência. A vaidade não apenas aprisiona o ser humano na dependência da aprovação alheia, mas também o ilude com a promessa de permanência. O vaidoso acredita que, ao construir uma imagem impecável, sua relevância será imortalizada. No entanto, o tempo dissolve qualquer fachada e aquilo que um dia foi admirado inevitavelmente se torna esquecido. Basta observar celebridades cuja influência desaparece com o passar dos anos. Quando a juventude e o sucesso se esvaem, muitos se veem perdidos, pois não cultivaram nada além da própria aparência. Quem deposita sua identidade naquilo que é efêmero, constrói sobre areia movediça, ignorando que o verdadeiro valor do ser reside naquilo que permanece mesmo quando os holofotes se apagam. Somente por meio do esclarecimento espiritual compreendemos que a verdadeira imortalidade não está na admiração dos outros, mas no legado de virtudes e aprendizados que deixamos para o mundo. A liberdade da humildade. Enquanto a vaidade impõe um peso insustentável, a necessidade constante de validação, a humildade liberta. Aquele que não se preocupa em projetar uma imagem
admirável encontra leveza na simplicidade e segurança na própria verdade. A humildade é como um viajante que caminha sem bagagem desnecessária, ao contrário do vaidoso que carrega o fardo de manter sua fachada impecável. O humilde segue leve e sem medo do julgamento. Vemos isso naqueles que vivem com autenticidade, sem buscar incessantemente aprovação e que, por isso mesmo, acabam sendo mais respeitados e admirados. Como reforçam os ensinamentos do racionalismo cristão, a verdadeira evolução ocorre quando aprendemos a desapegar-nos da necessidade de reconhecimento e passamos a valorizar o que é essencial para o crescimento do espírito. Reencontro com o semelhante. A vaidade ergue barreiras invisíveis que impedem o contato genuíno entre as pessoas. No desejo de ser admirado, o vaidoso se coloca em um pedestal, distanciando-se do outro e tornando-se incapaz de experimentar a riqueza dos vínculos humanos sinceros. É como um ator que passa tanto tempo no palco que, ao descer, não sabe mais quem realmente é. Isso se reflete em situações cotidianas. O profissional que finge autoconfiança para impressionar colegas, mas teme revelar suas fraquezas. A pessoa que só compartilha conquistas, mas nunca seus desafios. Entre outras. Quando a necessidade de impressionar cede espaço à disposição para se conectar verdadeiramente, a comunicação se torna mais sincera, os relacionamentos mais autênticos e o afeto mais recíproco. O ser humano não encontra plenitude no isolamento do ego, mas na partilha sincera da existência. E é nesse encontro que o verdadeiro esclarecimento espiritual se manifesta e se vivencia. A verdadeira plenitude. Ao final, a busca desenfreada por admiração revela-se uma ilusão, pois nunca poderá preencher o vazio deixado pela falta de significado. Quem dedica sua vida a manter as aparências jamais saciará sua sede interior. Vemos isso naqueles que, apesar de ter fama, dinheiro ou beleza, sentem um vazio inexplicável. Um claro sinal de que a plenitude não está na imagem que se projeta, mas na paz que se sente ao viver de forma autêntica. Os ensinamentos obtidos com nossos estudos filosófico-espiritualistas reforçam que a verdadeira realização vem da construção de um caráter sólido e de relações verdadeiras. Quem abandona a necessidade de reconhecimento externo e se volta para o desenvolvimento interior, encontra aquilo que a vaidade jamais poderá oferecer: uma existência repleta de sentido, liberdade e conexão genuína com a vida, com os outros e com os campos superiores da espiritualidade. Conclusão: aquele que se perdeu na vaidade pode, a qualquer momento, reencontrar-se. E este é o propósito desta reflexão: mostrar o esclarecimento espiritual como uma chave para uma revisão comportamental autêntica e transformadora. A jornada de volta à essência não exige renúncias grandiosas, mas pequenas mudanças na forma de enxergar a si mesmo e ao mundo. Compreender que a admiração externa é efêmera e que o verdadeiro valor de um ser não se mede pela opinião alheia é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Como demonstram nossos estudos, a evolução ocorre quando deixamos de buscar a luz dos holofotes para, enfim, nos tornarmos luz por nós mesmos. O esclarecimento espiritual que nos proporciona o racionalismo cristão nos convida a abandonar a ilusão da aparência e reconhecer
a grandeza da simplicidade. Quando nos libertamos da necessidade de impressionar, tornamo-nos mais leves, mais autênticos e mais abertos ao que realmente importa: o amor, a verdade e o crescimento espiritual. O vaidoso, que vivia prisioneiro do olhar externo, percebe, enfim, que a maior beleza não está naquilo que se ostenta, mas naquilo que se doa. E assim, ao trocar a busca frenética por aprovação pela serenidade do autoconhecimento, encontra não apenas paz, mas a plenitude que a vaidade jamais pôde lhe oferecer. Amigos, não tenham dúvida, quanto mais distantes dos impulsos da vaidade e mais próximos da humildade estivermos, melhores pessoas seremos e certamente mais merecedoras das salutares influências espirituais que tanto bem nos fazem. Muito obrigado.